Oi, gente querida. Olha, quero começar dizendo esse vídeo que eu sou tão grato a todos vocês que têm me ajudado a levar a palavra para o mundo inteiro. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado através dessas palavras e seja também um abençoador. Se ainda não curtiu o meu canal, se inscreva. Também clica no sininho para receber sempre notificações. Olha, gente, eu publico vídeos todos os dias. Se você ainda não está recebendo, às vezes o YouTube está falhando, mas é importante conferir lá, tá bom? Gente, eu estou começando uma série maravilhosa. São 4 mensagens a respeito do Espírito Santo. A última delas vai ser sensacional. Eu vou apresentar para vocês a pessoa do Espírito Santo e mostrar como é muito importante nós desenvolvermos um relacionamento com Ele. Eu me lembro a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu era recém-convertido, gente, e eu estava na casa do meu irmão, o pastor Caio. Na época ele não era pastor, né? Ele era engenheiro, e ele morava em Guararema. Eu era recém-convertido e ele tinha um culto na casa dele. Eu não me lembro qual que era a denominação, era uma igreja bem pentecostal, e eu fui lá, novo convertido, tinha muita gente, umas 50 pessoas, e tinha um pastor que ele começou a orar e profetizar pelas pessoas. E eu me lembro, gente, que quando ele foi chegando e orando e profetizando sobre a vida das pessoas, eu comecei a ficar arrepiado, eu comecei a ficar assim emocionado, porque eu estava no meu coração, sabe, gente? Sentindo o chamado para a obra de Deus, mas não me sentindo digno, não me sentindo preparado. E o homem veio, orando por um. Quando chegou na minha vez, gente, ele simplesmente pulou. Eu não sei se foi dirigido pelo Espírito ou se esqueceu. Eu fiquei tão triste, aquela noite acabou para mim. Eu fiquei, Senhor, será que eu estou em pecado? Será que tem alguma coisa na minha vida que está impedindo que o Senhor fale comigo? E eu fiquei triste, sabe, triste. Fui dormir triste naquela noite. E naquela noite eu cheguei na presença de Deus, comecei a orar, comecei a me quebrantar. Falei, Senhor, por que o Senhor não falou comigo? E, queridos, o Espírito Santo me encheu naquele lugar. E eu comecei a orar em línguas estranhas. E eu queria dizer, oh, aleluia, porque sabe quando você está tão cheio, mas tão cheio de Deus? E eu queria orar, glorificar Deus, e não saía em português. E eu fiquei lá orando em línguas umas 3, 4 horas seguidas. Meu irmão disse que ouvia do quarto dele aquela manifestação maravilhosa. No dia seguinte, eu tinha convicção do meu chamado para ser pastor. Eu estava no 3º ano de engenharia civil, no Mackenzie. Falei com meu pai estava ali naquele dia. Eu falei, pai, o senhor aprova? Ele falou, claro, meu filho, eu te abençoo, pode seguir, eu sei que esse é o teu chamado. E esta foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. É óbvio que ele já estava na minha vida desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, porque ninguém aceita Jesus se não for pela obra do Espírito Santo. Mas aquele dia eu tive uma experiência de enchimento, de plenitude, foi extraordinária. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, ele compõe a Trindade e nós precisamos conhecê-lo, ter um relacionamento com ele. Hoje eu vou falar para vocês sobre a divindade do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, como Deus, ele é onipresente. Salmo 139, os versículos 7 a 10, diz o seguinte: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aqui, Davi tem consciência de que onde ele estiver, no lugar mais alto, no profundo abismo, no mar mais longínquo, o Espírito Santo estaria lá, está lá, né? Segunda prova de que ele é Deus é que ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11 diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito.
Vejam como aqui está fazendo diferença entre Deus e o Espírito Santo. Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, do mesmo jeito que o Espírito do homem comunica verdades para o homem, a respeito de si mesmo, a respeito das coisas, quem comunica as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E aqui diz claramente que ele a todas as coisas perscruta, ou seja, sabe de tudo, até as profundezas de Deus. Então, meu querido, se você quer conhecer a Deus, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Se você quer conhecer a si mesmo, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Eu tenho buscado o Espírito Santo, muitas vezes na madrugada, eu dobro meu joelho e falo, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, revela a tua vontade, Espírito Santo, revela se eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada, se tem algo no meu coração que te agrada. Queridos, é maravilhoso você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ele te revela, ele te conduz, né? A Bíblia diz que quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós não somos carnais, não vivemos na carne, né? Então o Espírito Santo, gente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você pode não saber um palmo à frente do teu futuro, mas ele sabe, e ele te conduz, e ele te guia, e ele convence. Ele é extraordinário, e o mais lindo de tudo, que ele está dentro de nós, amém? A Bíblia diz também que ele é onipotente, gente. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim, falando lá da criação dos céus e da terra, né? O versículo diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Mas no versículo 2, a Bíblia deixa claro que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No hebraico é merahefet. Merahefet significa literalmente como se ele estivesse batendo asas sobre a água, né? Sobre as águas. Ele está ali produzindo vida, né? Ele está, no inglês existe uma tradução chamada hovering. Hovering é como o helicóptero que fica ali, né? Parado, com as hélices girando, né? E jogando vento para baixo. Também significa aquela águia que fica batendo asas sobre o seu ninho, né? Gente, o Espírito Santo era aquele que estava produzindo vida, né? Deus foi quem determinou, a palavra que é Jesus fez acontecer, mas quem produziu vida no universo foi o Espírito de Deus. Merahefet, ali, ó, pairando sobre as águas, ministrando vida. Querido, quando o Espírito Santo atua numa vida, o morto nasce de novo. Quando o Espírito Santo atua numa família, as brigas, a morte, a separação, o ódio vai embora e a vida de Deus vem sobre as pessoas, porque ele é o onipotente. Ele também, a Bíblia diz que ele é onipresente, onisciente, e ele é onipotente, não é isso? Mas ele é também, em quarto lugar, o Espírito eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim, muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Gente, aqui está falando da obra de Deus na nossa vida, através do Filho e através do Espírito Santo. Vejam, diz que é o sangue de Jesus que nos purifica, né? Mas através de quem? Pelo Espírito eterno, ou seja, pelo Espírito Santo, que começa a nos convencer, que nos dá a fé e que nos leva à regeneração. A si mesmo
se ofereceu sem mácula, ou seja, Jesus se ofereceu sem mácula a Deus através do Espírito Santo. E da mesma forma que o Espírito Santo operou na vida de Jesus para se oferecer a Deus, é Ele quem purifica a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o Espírito Santo, ele é eterno, ele já estava na eternidade com a Trindade, mas ele opera em consonância com o Pai e com o Filho, não é isso? Para quê? Para que nós nasçamos de novo. Em quinto lugar, eu quero então falar de todas as vezes que a gente vê na Bíblia a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. Eles sempre operam juntos, né? Ainda que haja em alguns momentos uma ênfase na obra do Pai, como no Velho Testamento, na época que Jesus veio nos Evangelhos, a gente vê a ênfase de Jesus, o Filho, e agora, na era do Espírito Santo, a ênfase do Espírito Santo, mas os três operam conjuntamente. Vocês querem ver? Na criação, Deus, no princípio, criou Deus, é Deus que é o Criador, mas Ele usa o Filho, a palavra, para fazer as coisas, para chamar à existência as coisas, né? E, além disso, a gente vê nas Escrituras que o Espírito Santo é que pairava sobre as faces das águas. No batismo de Jesus, meus queridos, a gente vê a presença do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente vê o Filho e vê o Espírito Santo descendo como uma pomba, não é isso? A gente vê isso também no batismo do Espírito Santo. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus está dizendo: eu rogarei ao Pai. Quer dizer, quem pede ao Pai é Jesus. E Ele vos dará o outro Consolador. Quem dá o Consolador é o Pai, a fim de que esteja sempre convosco. Ou seja, Jesus pede ao Pai, o Pai concede o Consolador e o Consolador está dentro de nós. E Ele diz: para que esteja sempre convosco. O acesso ao Pai também é garantido pelo Filho e pelo Espírito Santo. Efésios 2, 17 a 18 diz assim: e vindo, evangelizou a paz, está falando de Jesus, a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, Jesus nos evangelizou, Jesus que nos aproximou de Deus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que trouxe a gente para perto de Deus, mas Ele faz o quê? Ele nos dá acesso ao Pai em um Espírito. Então, novamente, é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo juntos. Então, queridos, Deus é santo. Sem a palavra de Jesus e o sacrifício de Jesus, ninguém poderia estar na presença de Deus. Ninguém teria acesso ao Pai. Para entrar na presença de Deus, você precisa estar purificado, santificado, né? Justificado. Essa é a obra de Cristo. Mas como é que Ele faz isso? Ele faz através da atuação do Espírito Santo, que nos convence, que nos leva a entender que somos pecadores. O arrependimento nos leva ao novo nascimento, à regeneração, à habitação do Espírito Santo. Tudo isso nos leva à presença do Pai. Em quinto lugar, na eleição, lá na eternidade, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam trabalhando juntos para quê? Para que no tempo físico, quando você estivesse pronto, você pudesse entregar a tua vida para Cristo. 1 Pedro 1,2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, lá na eternidade o Pai conheceu. Em santificação do Espírito. Quem nos santificou no tempo foi o Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, ou seja, para que você creia no sacrifício de Cristo. Ou seja, o Pai chamou na eternidade e conheceu na eternidade. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e Jesus é quem nos purifica de todo pecado, né? E aí ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. O Pai conheceu na eternidade, o Espírito Santo é quem faz a obra de regeneração, de novo nascimento, de santificação, o selo do Espírito, a habitação,
Mas tudo isso só pode ser feito por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que é o sangue que nos purifica de todo pecado. Não é lindo, gente? Então, meus queridos, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. Ele está dentro de nós, tá? É Ele quem nos ajuda a orar, quem intercede por nós. É Ele quando nós não conseguimos, porque às vezes, gente, a guerra que a gente enfrenta é uma guerra em outro nível, é no nível espiritual. Então, é nesse nível que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, lá dentro de nós. Primeiro fora, né? Ele começa a convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Aí o homem se quebranta, se arrepende, convida Jesus para entrar, e quando ele convida para Jesus para entrar, quem entra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar para conosco até o dia da redenção. Então eu quero concluir dizendo: o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma pomba. Eu vou falar sobre isso mais para diante. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. É por isso que a oração final da bênção diz: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Então, procure entender o Espírito Santo, procure ter comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai trabalhar no seu interior e te dar vitória sobre o pecado, sobre as cadeias, sobre os vícios, sobre Satanás, sobre os demônios. É o Espírito Santo de Deus. Devemos adorá-lo, devemos amá-lo, porque é Ele quem está dentro de nós, tendo comunhão conosco. Que o Senhor possa fazer essa obra na tua vida, que o Espírito Santo possa te levar cada vez mais a uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Te amo, viu? Deus te abençoe. Esta série está imperdível. Compartilha com todo mundo. Te amo em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.